para a leitura da noite do meu pedestal. Capítulo 18, pelas suas obras é que se reconhece o cristão. Item 16. Nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Escutai essa palavra do Mestre, todos vós que repelis a doutrina espírita como obra do demônio. Abri os ouvidos, que é chegado o momento de ouvir. Será bastante trazer a fé do Senhor para ser fiel servidor seu? Bastará dizer, sou cristão, para que alguém seja um servidor de Cristo? Procurai os verdadeiros cristãos e os reconhecereis pelas suas obras. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má pode dar frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e lançada ao fogo. São do Mestre essas palavras, discípulos do Cristo, como inteiras. Que frutos deve dar a árvore do cristianismo, árvore pulsante, cujos ramos frondosos cobrem com sua sombra uma parte do mundo, mas que ainda não abrigam todos os que se dão de agrupar dentro dela? Os da árvore da vida são frutos de vida, de esperança e de fé. O cristianismo, o qual fizeram há muitos séculos, continua a pregar essas virtudes divinas. Esforça-se por espalhar seus frutos, mas com poucos as colhe. A árvore é boa sempre, porém maus são os jardineiros. Impideram de moldá-la pelas suas ideias, de talhá-la de acordo com as suas necessidades. Cortaram-na, diminuíram-na, mutilaram-na, tornados estéreis, seus ramos não dão maus frutos, porque nenhum mais produzem. O viajor sedento, que se detém sobre seus galhos à procura do fruto da esperança, capaz de lhe restabelecer a força e a coragem, somente vê uma romaria árida, pronunciando tempestade. Em vão pede ele o fruto de vida à árvore da vida. Caem secas as folhas, tanto as que mexeu a mão do homem que as prestou. Abri, pois, os ouvidos e os corações, meus bem-amados. Cultivai essa árvore da vida, cujos frutos dão a vida eterna. Aquele que a plantou vos solicita plantá-la com amor, que ainda vereis dar com abundância de seus frutos divinos. Conservai-a tal como Cristo o levou. Não a mutileis. Ela quer estender a sua sombra imensa sobre o universo. Não lhe corteis os galhos. Seus frutos bem-fazejos caem abundantes para alimentar o viajor faminto que deseja chegar ao termo da jornada. Não amontoeis esses frutos para os armazenar e deixar apodrecer, a fim de que a ninguém sinta. Muitos são os chamados e poucos os escolhidos. É que há assambarcadores do pão da vida como usado pão material. Não sejais do número deles. A árvore que dá bons frutos tem que os dar para todos. Ide, pois, procurar os que estão famintos. Levai-os para debaixo da fronte
partilhai com eles do abrigo que ela oferece. Não lhe colhem uvas nos espinheiros. Meus irmãos, afastai-vos dos que vos chamam para vos apresentar as sarças do caminho. Segui os que vos conduzem à sombra da árvore da vida. O divino Salvador, o justo por excelência, disse e suas palavras não passarão. Nem todos os que dizem, Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Entrarão somente os que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Que o Senhor de bênçãos nos abençoe, que o Deus de luz nos ilumine, que a árvore da vida nos ofereça abundantemente os seus frutos. Crente e orar. Simeão, convidou por santos. Vamos então elevar o nosso pensamento a Deus. Senhor, nosso Pai, Mestre Jesus, amigos espirituais, que neste momento possamos abrir a nossa mente, o nosso coração, o íntimo de nosso espírito. Que possamos receber de agora em diante os ensinamentos que vêm do alto através do nosso conhecimento. Que possamos aprender um pouco mais. Que assim seja. Falando com vocês sobre o tema persistência, chave para o sucesso, o nosso companheiro, professor da Universidade do Espírito de Minas Gerais, Carlos Zarandrez. Boa noite. Boa noite. Mais ou menos. Pode? Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem, não tem jeito. Nunca ganha uma boa noite. É incrível. E aí, gente? Todo mundo persistindo? Será? Vamos refletir um pouquinho disso, né? Importante dizer que esse tema, com o título de hoje, nós encontramos no livro Os Dois Lados do Espelho, de Everilda Batista, psicografia de Robson Pinheiro. Nós encontramos um texto que trata desse mesmo título, no qual baseou o direcionamento do estudo que nós vamos refletir aqui hoje. E por que nós estamos também falando disso? Nós estamos no mês de novembro, mês em que comemoramos aqui o aniversário de Everilda Batista e também o aniversário da casa de Everilda Batista. Então, diante disso, em homenagem já desse mês festivo que nós estaremos falando de temas ligados a Everilda, de temas ligados ao que ela trouxe para a gente. E, inclusive, esse tema está na parte deste livro que eu mostrei para vocês, que ele tem duas facetas. Uma primeira faceta que mostra a mãe de Everilda Batista. E uma segunda parte que mostra a mentora de Everilda Batista. Então, esse texto, persistência, uma chave para o sucesso, está nessa parte da mentora. Então, aquela que conclama, que chama os tutelados a atenção ao trabalho, né? Então, a gente queria começar a nossa reflexão lembrando que o Espiritismo traz para nós. Primeira coisa, que é entre alguns elementos importantes, é que não há acaso. Não existe acaso na vida da gente. Não acontece nada
Até porque, como os Espíritos dizem, acaso é o nada. E nada não cria alguma coisa. O nada não pode ser inteligente. Então, um dos elementos que a gente reflete dentro do Espiritismo é a não existência do acaso, tá? Em nenhuma circunstância da vida da gente. Ainda diante disso, que nós somos espíritos. Então, o que são os espíritos? Segundo eles nos esclarecem, o princípio inteligente do universo. Então veja, vamos unindo os pontos. Não há um acaso e nós somos espíritos. E você sabia disso? Que você é um princípio inteligente do universo? Você não é uma pera. Você não é uma formiga. Você é um ser humano. Você é um espírito. Ou seja, esse ser inteligente do universo, que faz parte da obra divina e que se torna um co-criador, um co-participante na criação divina também, e na participação e na melhoria do ambiente da onde ele está. Então, esses são dois princípios. E uma terceira coisa é que nós saímos, criados pelas mãos de Deus, da simplicidade e da ignorância. Ou seja, o elemento mais simples e um ser sem saber, para que possa, pelo seu próprio esforço, atingir a um estágio, que vamos dizer assim, de angelitude, mas que isso só ocorrerá pelo seu próprio esforço. E ele terá com isso que passar pelas, segundo os Espíritos colocam lá nas obras básicas, pelas vicissitudes da vida, pelos desafios da vida. Então, por que eu fiz essas reflexões, em primeiro lugar? Viver não é uma tarefa fácil. Viver não é uma tarefa tão simples assim. É desafiadora. E não é para mim ou só para você, porque é muito interessante. É muito comum que a gente acha que o desafio é só para a gente. Só comigo está acontecendo problema. Só comigo que o ônibus passa na poça d'água. Só comigo na minha cidade que não chove. Não. Os desafios sociais, os desafios da relação familiar, os desafios das questões íntimas, por sermos espíritos, nós somos esses seres que viemos trazendo uma história de vitórias, de conquistas, mas uma história também de desacertos e de reajustes. E tudo isso faz parte dessa dinâmica do nosso viver. Então, viver não é simples. Isso é já o primeiro ponto importante da gente pensar. Porque muitas vezes nós vamos falar ainda, talvez, algumas motivações, ao contrário da perseverança, da persistência. Nós vamos falar de algumas motivações e talvez uma das grandes motivações é exatamente os conceitos que a gente trabalha com eles na vida, que a gente traz conosco. E que a vida é tudo fácil. Nós estamos num mundo globalizado, um mundo cada vez mais acelerado. Recentemente eu estava discutindo com os meus alunos, numa aula sobre construção de cenários, as profissões que em breve vão acabar. Em breve vão acabar algumas profissões. Por exemplo, você pode ver que em breve nós não teremos mais cobrador de ônibus, já está acabando. Aí o que acontece? As empresas de ônibus estão, exatamente, as empresas de ônibus estão colocando novas tecnologias nos ônibus e de repente elas falam: olha, vamos dar oportunidade a esses que são trocadores a serem motoristas, mas o cara não tirou a carteira de motorista de ônibus. Ele nunca buscou desenvolver nada. E aí então o que vai acontecer? Ele vai ficar desempregado. Então eu estava dizendo para eles, mostrando como é que o mundo é muito ágil.
e age nas informações, né? Se a gente fazer uma análise, há 14 anos atrás, posso falar dessa semana, mas há 14 anos atrás, em 11 de setembro de 2001, nós assistimos ao vivo os aviões batendo na Torre Gêmeas, no World Trade Center. E, não muito tempo atrás, na Segunda Guerra Mundial, 1939, 1940, uma notícia da guerra demorava 15 dias para chegar, pelo menos. Então, isso é para a gente ter uma noção de que em 50, 60 anos, a velocidade com que as comunicações e o mundo estão. Isso provocou, acredito eu, em nós, também uma visão de que tudo se resolve rápido. De que tudo funciona dando simplesmente um estalar de dedos. E é assim. As pessoas vêm muitas vezes à casa espírita e esperam que os espíritos, com um movimento de mão, com uma palavra, resolvam o problema que elas estão trazendo. A gente vai para uma conversa fraterna e a gente espera que ao conversar com aquela pessoa lá, eu saia de lá sem os meus problemas. E vamos criando uma série de expectativas nesse caminho. Um caminho de que tudo se resolve rápido. E não é assim. Isso provoca, na verdade, mais uma situação de dor para nós, de decepção. Porque as coisas não são assim. Bom, dito isso, eu tenho o hábito de observar comportamentos humanos diante de algumas circunstâncias. Eu observo mais os outros do que a mim mesmo. Eu deveria ser o contrário, mas eu me observo também. Hoje mais do que antes. E aí, eu tenho percebido uma tendência muito grande das pessoas falar assim. Então, primeiro, trocarem os seus relacionamentos, porque ele está com um problema, então é mais fácil trocar. Resolve não, troca. Outra, as pessoas, deixa eu pegar minha cola aqui, que aqui está mais fácil, né? Que o sucesso tem que vir a qualquer preço e rápido. Eu mal entro numa escola para fazer um curso, eu já quero ser um profissional top do mercado. E muito pelo contrário, a gente escolhe profissões não pelo nosso dom, por aquilo que a gente sente vontade de fazer. A gente escolhe porque a gente está vendo que alguém está fazendo sucesso com aquela profissão. Então, eu escolho fazê-la também. Eu dei aula numa escola técnica de segurança do trabalho. E aí, o dono da escola, ele tinha a escola, não tinha um grande carro não, mas tinha um carro novo. Aí tinha lá, vivia numa condição razoável. E aí eu percebia que, porque eu sempre abordo o que motiva as pessoas a estarem aqui, era ganhar dinheiro. Ah, porque você não vê o Anderson? Você não vê o Anderson? Você não vê? Aí, na hora que você começa a dar aula e apertar, ninguém quer nada. Ninguém quer estudar para fazer a prova, não quer fazer o trabalho, não quer nada. Aqui é o resultado. Opa, tem uma distorção na visão das coisas aí. Né? E eu ainda virei e falei assim, gente, você sabe que ele trabalha em 8 empregos? A pessoa ele tem 8 empregos. Tá, primeiro, ele é engenheiro de segurança de trabalho. Então ele fez o curso técnico, ele fez o curso superior de engenharia e depois fez a pós-graduação em engenharia de segurança do trabalho. E tem 8 empregos. Porque como ele não precisa trabalhar o horário integral e todo dia, ele trabalhava em 8 empresas diferentes. A semana
semana inteira. Além de ser um dos especialistas da justiça, quando tem casos da justiça para fazer determinadas avaliações. Perito. Então veja, o cara atingiu um determinado patamar? Sim. Foi à toa, gente. Foi à toa. Foi fácil. Está sendo fácil. Não é. Então a gente às vezes tem uma distorção na visão de que as coisas acontecem assim. Porque a gente acostumou com esse mundo assim. E a gente acha que tudo se resolve assim. Eu vou no centro espírita, eu li um livro do Emmanuel, então agora eu sou espírito superior. Não é? Ô gente, estou cansado de ver isso. Eu li um livro do Emmanuel, do André Luiz, agora eu sou. E olho para o outro sim ainda já. Porque o meu mentor. E aí eu começo a achar que na encarnação passada eu fui a rainha do deserto, eu fui um monte de coisa. A gente vai distorcendo. Hoje você estava vendo um vídeo, esse pessoal que faz teatros assim, casos de espíritos, tem um que ele chega os dois, eles desencarnaram. Aí ele fica assim pro cara, você está esperando seu mentor? Eu também. Mas o meu vem de muito longe, porque ele vem de esferas muito altas. Porque eu era espírita, conheci já. Eu também, porque eu passei, foi 2 segundos só de perturbação. Então a gente pensa que é um nível distorcido das coisas, como se tudo fosse assim. Começa a usar sua roupa branca. Aí eu não tem problema usar não, viu gente? O problema é que eu imagino que só de usar roupa branca, eu tornei minha vida pura. E não é assim, né? Conta até a história do cara que tudo dele era branco. Sapato era branco, a meia era branca, a calça era branca, a camisa era branca, a box era branca quando ele usava. Tudo era branco. Tudo que ele escolhia era branco. Aí ele desencarnou. Caixão branco. Todo mundo de branco. Quando chegou lá no plano astral, ele achando que ele ia ficar numa boa, ele se encontrou numa situação muito complicada, e ele foi questionar, mas minha vida tudo foi em branco. Foi realmente, você passou a sua vida em branco. Você não construiu nada. Você não fez nada. Foi branco. Então não é as aparências que vão fazer essa construção de um mundo novo, diferente, melhor para a gente. Então, para falar de persistência, fiz esse preâmbulo aí, para entrar em algumas questões, eu queria falar também de uns conceitos. O que é persistência? O que é, gente? Persistência. O cochicho é legal, mas eu estou ouvindo nada. O cochicho é barato, mas fala para mim. Persistência é insistir. Olha que interessante, gente. Nós vamos ver depois se o conceito de insistir e de persistir é o mesmo. Não é? Não desistir. Né? Então, quando você vai no dicionário, qualidade do persistente. Constância. Se você vai em alguns conceitos tentando esclarecer ou traduzir isso, capacidade de continuar com esforços, mesmo frente aos mais desanimadores desafios ou obstáculos. Capacidade de continuar seus esforços. Então olha como é que a gente começa a juntar as peças. A vida não é fácil, mas é possível que a gente conquiste as coisas. É possível que a gente obtenha êxito numa série de questões, mas é preciso que haja uma construção paulatina, passo a passo das coisas, para que eu atinja determinado êxito. Porque sucesso é outra palavra.
eu resolvi refletir. Porque persistência é a chave para o sucesso. O que é o sucesso? O que é sucesso? Atingir um objetivo legal. Olha só que interessante. Pegando com você. Êxito. Consequência positiva. Acontecimento favorável. Resultado feliz. Mas eu reflito que tudo isso ainda depende do ângulo pelo qual eu olho as coisas. Eu posso olhar só o ângulo material e atingir um êxito e um resultado material. Bom, isso não necessariamente me faz ter sucesso em relação à gestão da minha vida. Me faz feliz. Ajuda muito. Tá? Para ninguém achar que eu sou contra ter dinheiro, tá, gente? Ajuda muito. Eu não sou desses, não. Então, por isso que eu lembrei que nós somos espíritos. Porque eu entendo que quando Dona Evelina Batista está falando para a gente de sucesso, ela não está falando só da questão material. Ela está falando do sucesso, do empreendimento, da própria vida de cada um de nós. Cada um de nós é uma vida que está sendo gerida por nós mesmos para atingir sucesso. Um sucesso que aí se envolve com outras questões, que não as conquistas materiais. Então, nós vivemos duas realidades juntas. A nossa vida espiritual perpassa pela vida material. Porque é muito interessante que a gente adora separar, né? Ah, não, agora eu estou vivendo a vida material. Agora eu estou vivendo a vida espiritual. Não, você está vivendo a vida espiritual o tempo todo. Ora, envolvido com as questões materiais, propriamente dito, ora, fora delas. Vendo, inclusive, o resultado dessas escolhas. Mas a vida é uma só. E você está vivenciando a vida espiritual o tempo todo. E aí é interessante. Teve uma vez, alguns anos atrás, tem pouco tempo, o salão não era desse tamanho, tinha uma parede aqui era uma outra salinha, não tinha essa outra sala. Estava conversando com o Sônia Diniz aqui, e aí, através de Robson, manifesta seu espírito Alex Arthur, e chegou na porta. Eu estava conversando com a Sônia, a gente olhou para a porta, a gente já percebeu que estava Arthur ali manifestado. Ele deu algumas orientações para a Sônia, alguns aconselhamentos, virou para mim e disse assim: quanto ao companheiro, gostaríamos de investir em algo que não é espiritual, apesar de que tudo na vida é espiritual. Gostaríamos de investir no companheiro em seus estudos. Olha que barato. Para que eu, inclusive, conseguisse ter êxito nas próprias questões espirituais e na minha vida espiritual, eu precisava investir em algo que era do mundo material. Olha que barato isso. E foi muito interessante, depois, num outro momento, eu conto essa história, já contei algumas vezes, como é que as coisas foram acontecendo. E aí, o que houve? A partir disso, eu comecei a mobilizar uma série de ações. Em função disso. Parece que era aquele empurrãozinho que faltava. Aí eu... E a partir disso, comecei a mobilizar. E à medida que eu mobilizava as ações, as coisas iam acontecendo. É como se as portas fossem abrindo. Bom, agora ainda tem essa situação. Mas na hora que você chegar ali, essa situação chegava. Bom. Mas, em momento nenhum, o Espírito veio estudar para mim. Na minha época, ainda fazia vestibular. O Espírito estudou para mim, não.
Inclusive eu tive que botar o pé dentro da geladeira. Sabe a ideia? Põe o pé na geladeira porque ele fica frio, pé frio não dorme. Para estudar até de madrugada, pé dentro da geladeira. Né? E aí, consegui passar no vestibular, numa faculdade particular. Aí era o problema, agora era pagar. E aí os amigos, eu tive que fazer a matrícula, nem contei, já contei algumas vezes aqui. Ó, uma amiga pagou a inscrição, metade do valor da inscrição do vestibular. Porque, gente, durex total, né? Outra amiga, aí o grupo de amigos pagaram minha matrícula. Aí eu comecei a atormentar o reitor. Aí ele me deu 30% de desconto. Né? Aí eu tentei o FIES. E tudo foi acontecendo. Tudo. Mas, gente, isso tudo foi chorando, tem hora. Com esses desafios. E eu vivi um sonho. Quando eu dava aula na escola técnica, eu falava assim, eu queria dar aula na universidade. Eu queria ser um professor universitário. E continuei. E aí na empresa que eu trabalhava, surgiu uma outra oportunidade, consegui fazer minha pós-graduação, me graduei, consegui fazer minha pós-graduação, e de repente, na profissão que eu exercia, surgiu um novo curso tecnólogo. Eu já tenho 2 anos e meio que eu dou aula numa universidade. As coisas foram acontecendo. Mas elas não foram acontecendo comigo de braços cruzados. Elas não aconteceriam se eu olhasse para elas e falasse, isso é difícil demais. E virasse as costas. Então esse é o sentido que a gente começa a apontar quando a gente começa a falar de persistir. Neste livro, Saúde Mental, Relatos do Dia a Dia de Psiquiatra Espírita, Dr. Jaida conta histórias que aconteceram dentro do seu consultório particular e dentro do consultório do Hospital Espírita André Luiz. E ele conta um caso que havia uma jovem formada em Direito que ganhava um salário pequeno numa cidade do interior, trabalhando no escritório de advocacia, mas não era o sonho dela. Ela queria uma coisa maior para ela. E o pai, quem sustentava eles, de verdade, era o pai, que era o contador, mas já idoso, que só estava esperando as filhas atingirem uma condição financeira para ele se aposentar, porque ele estava ganhando mais. E ela surgiu, ela queria fazer um concurso para um cartório de uma cidade do interior, que ela ia ganhar um pouquinho mais do que ganhava, mas ia ganhar no chave. E não era o que ela queria fazer. E para juntar isso, tinha terminado um relacionamento de 2 anos. Pronto, estava feito para a pessoa desistir, né? Ai, é tudo muito difícil. E aí ela teve com o seu Dr. Jaime. O Dr. Jaime conversou com ela, meditou, ela melhorou um pouquinho. Nessa melhoria, ela disse que surgiu um concurso para ser juiz em Tocantins. E o pai dela disse que não ajudaria, porque ela não teria condição de passar num concurso desse. Ela então, porque ela não tinha muito dinheiro, juntou um dinheirinho, fez a inscrição para o concurso e foi fazer a prova em Tocantins de ônibus. 30 horas de viagem. Não tinha condição de viajar. O pai quis ajudar, falou que ela não ia conseguir passar, e ela se esforçou muito, se dedicou. E antes disso, porém, ela ainda perguntou já se fazia, o Jair virou para ela e falou: "Senhor Jair, você já está com os recursos aí, faz uma prece, peça
recebe a intuição do alto. E ela fez a prece e resolveu fazer o concurso. Foi lá. 18 aprovados na primeira etapa. Ela estava entre os 18. Aí, a segunda etapa era esqueci até o nome que chama. Era um estudo sobre. Não sei falar o nome do livro. Né? Olha vocês. Agora. Dá para ficar assim, né? A segunda etapa era uma composição de 3 sentenças. Ela nunca tinha trabalhado com nada jurídico, diretamente, com sentenças. Ela não tinha experiência nenhuma com isso. Aí, ela novamente orou e teve uma intuição, vai lá na UFMG estudar. E ela foi lá na UFMG e procurou lá algumas sentenças e foi estudar sobre essas sentenças. Dá vontade de fazer assim, pasme. As 3 sentenças que ela estudou aqui caíram na prova. As 3 sentenças caíram na prova. Ela passou. E aí veio outro drama. Nossa, mudar para Tocantins. E eu vou pegar um local que eu não conheço. Dizem lá que é assim, dizem que. E a gente vai ficando com medo, vai desistindo das coisas. E aí, ela foi. Um tempo depois, o doutor Jader relata que teve contato com a mãe, que ela estava muito bem lá, sendo muito elogiada no trabalho que exercia, né? Porque ela já tinha toda uma experiência de lidar com pessoas advindas do trabalho de casa espírita, de uma série de coisas. E ela usou essa experiência. Porque às vezes a gente acha que não, né, gente? A experiência que a gente tem aqui nos trabalhos são muito úteis lá fora. Muito úteis. Experiência de gestão, experiência de lidar com pessoas, experiência dos desafios, dos conflitos. E aí, um tempo depois, ele esteve com ela já tinha arrumado um outro relacionamento, tinha casado, tinha 2 filhos, estava muito feliz com o que estava realizando. Eu pergunto, e se naquela hora que surgiu o concurso, ela simplesmente fala, isso não é para mim. Eu não vou conseguir. É muito difícil. Como é que ela estaria hoje? E se na hora que o pai diz, você não vai passar, eu não vou te ajudar, ela fala a verdade, como ela estaria hoje? E se na hora que ela temesse a ideia de enfrentar um local totalmente diferente na vida, não vou não, eu não vou conseguir, não vou dar conta. E aí? Mas, no entanto, o persistir foi acreditar nesse potencial dela e fazer as coisas que eram possíveis ser feitas para a conquista. Não foi simplesmente, eu acredito, esse hino da torcida do Atlético. Só temos esse ano. Né? Não era isso só. Era a atitude. Então eu considero, quando a gente fala persistência, a gente está falando de uma atitude que a gente precisa ter na vida. Aí, quando a gente fala de atitude, tem uma coisa importante de ser refletida. Persistir é diferente de ser teimoso. Persistir é diferente de simplesmente insistir.
ou só insistir, é eu ficar teclando a mesma tecla, tentando as coisas pelo mesmo caminho. Isso é teimosia. E muitas vezes a gente chama isso de persistência. Persistir é pensar na circunstância e elaborar qual o melhor caminho para que eu atinja o meu objetivo. Aqui, vou tentar. Não deu. Então, deixa eu aprender com isso. Deixa eu tentar de novo, mas eu já não vou por esse caminho, porque ele demonstrou para mim que não era a melhor opção. Ou, nesse caminho, faltou isso e esse recurso. Então, eu vou também atrás desses recursos. Então, a persistência é algo que envolve uma autocrítica. A persistência é algo que envolve uma reflexão, um autoconhecimento, um olhar para a vida, um olhar para as coisas. Então, quando a gente fala persistir, a gente não está falando simplesmente que você continua tentando do mesmo jeito, de qualquer jeito, não. A gente está falando que pense em alternativas. Busque essas alternativas. Eu vejo hoje, por exemplo, pessoas dizendo que estão desatualizadas nas profissões. Gente, eu acho que nós nunca tivemos tantos cursos gratuitos como a gente tem. Não há tantos cursos pela internet gratuitos como a gente tem. Aí a gente fala assim, pô, tem um curso pela internet. A pessoa, ah, é? Mas que hora que é o curso? Ah, esse horário? É igualzinho quando tem tratamento espiritual. Igualzinho. Olha, eu venho aqui, veja, olha a incoerência. Eu venho para pedir auxílio dos espíritos. Aí os espíritos orientam que eu frequente a reunião, que eu leia determinado livro, que eu receba determinados passos, que vá. Aí eu começo. Ah, você vai precisar de uma atividade para acordar na clínica hoje. Onde que é? Aí vai separar. Ah, o livro que eu tenho que ler é grosso. Onde você quer chegar? Ou então eu pego o livro e faço assim. Nossa, eu tenho que ir, né? É caro. Como se a gente não conseguisse um livro emprestado de força. Mas R$40 no livro é caro. 3 cervejas não. E é o meu preço. Não está conversa. É uma questão de priorização aí. Então, quando a gente está falando desses aspectos da persistência, a gente precisa pensar em todos esses elementos. Aí, pense em várias situações da vida de cada um de nós, se a gente tivesse desistido. Quem tem habilitação? Levanta a mão, por favor. Um bom número de pessoas aqui é habilitado. Não é? Quando você pegou o carro para dirigir a primeira vez, estava fácil? Parecia um monstro, não parecia? Você pensava assim, como é que alguém dirige essa coisa? Não é? No entanto, você foi no primeiro dia, ficou apavorado, foi no segundo, foi no terceiro. Eu, por exemplo, tive um dia que o instrutor virou para você, desce do carro. Eu falei, mas por quê? Ele falou, carrega o carro porque fica mais fácil para você. Você está fazendo tanta força que eu estou com dó. Então desce e carrega. Vamos ver as crianças que nós somos. Elas já saem da barriga andando, não é? Não é? Está quase, mas ainda não. Ela ainda tem que começar a escorar, fortificar as pernas, cai. O
pai tem que às vezes ir tentando lá com ela começa às vezes engatinhando. Então vejam várias coisas na vida, como é que as coisas são por etapas. No entanto, diante do sucesso, seja material ou seja espiritual, nós estamos buscando mágica, querendo que aconteça de uma hora para outra, sem esforço, sem meu envolvimento, sem meu comprometimento com aquilo. Então a gente acaba sendo incoerente com essas coisas. Bom, aí eu fiquei pensando hoje na palestra, fiquei pensando, por que a gente desiste? Porque eu nunca vi tanta gente falar que desiste como eu tenho ouvido hoje. Ah, esse mundo não tem jeito, deixa roubar. Esses políticos não tem jeito, deixa eles tomarem conta. É isso? Então a persistência nos chama a isso também, a essas questões. Desistindo da carreira, e desistindo de objetivos, de sonhos, desistindo de outras pessoas, do relacionamento, e vai desistindo, porque é mais fácil desistir, mas mais fácil entre aspas, porque qual é o resultado do desistir? Que eu também vou ter que enfrentar. Então no final, gente, dói, tudo dói, mas é melhor doer para ficar bom, né? Melhor doer para ficar bom do que doer para ficar ruim. Então eu comecei a pensar, por que a gente desiste? Até lembrei uma historinha. É uma historinha que o diabo resolveu aposentar. E aí ele colocou as armas dele à venda. Aí tinha lá a violência, o ódio, o ciúme, e um monte de outras ferramentas lá, fofoca, cada um com o seu preço. E tinha um assim numa sala separada, hiper usada, e a mais cara. E o pessoal perguntava, por que é mais cara? Ah, essa é o desânimo. Essa é uma das armas mais infalíveis também. Porque eu infiltro, as pessoas começam a se envolver com isso, e aí fica mais fácil para eu controlá-las. É o desejo. E aí, eu comecei a pensar, por que a gente desanima? E fui fazendo algumas reflexões. Lembram que são só reflexões do caráter. Podem ter outras coisas. Primeiro, a gente desiste muitas vezes porque tem preguiça. Isso mesmo. Preguiça. O que eu estou falando de preguiça? Percebe que a coisa vai demandar um sacrifício. Percebe que vai precisar se esforçar demais. Muito mais do que tem feito. Né? Espera que o outro faça para mim. Sempre foi mais fácil. Isso envolve, inclusive, gente, educação dos filhos, das crianças. A gente está criando um bando de preguiçosos. Me desculpe quem não concorda, mas é pura verdade. Não podem fazer nada mais, não podem ajudar, só podem ficar no WhatsApp. E a gente vai passando a mão na cabeça. Ele não quer fazer, e você vai lá e faz para ele. Ele fala que quer alguma coisa, você vai lá e dá para ele. Sem o menor esforço. Então, o que eu estou acostumando a esses seres? O outro faz para mim. E o pior, uma postura de que assim, eu sou o rei,
Os outros são súditos. Então eles estão aqui para me servir. Mas não adianta só a gente reclamar. Isso é postura que nós também desenvolvemos neles. Um bando de preguiçosos. De gente que não pensa. Que a gente pensa para ele. Então isso é uma das coisas para vigiar. Então imagina. Pense só o seguinte. Você nunca deixou seu filho fazer nada. Você resolveu sempre tudo para ele. Agora ele conseguiu um intercâmbio fora do país. Vai ter que morar sozinho. Vai ter que morar sozinho. Ele vai tirar isso de letra, não vai? Nunca você o auxiliou a lidar com a vida, a enfrentar as coisas. Ele vai ter que economizar. Muitas vezes o dinheiro não vai dar. E aí? Quem vai ser desse ser? Alguns vão entrar em desespero. Outros vão, com alguma dificuldade, tirar a coisa e conseguir resolver. Mas poderia não ser tão assim. Sim. O enfrentar. Gente, eu sempre tentei correr disso. Eu reconheci, não tem jeito. Não tem jeito. Você, em qualquer lugar que você estiver, você vai lidar com o enfrentamento do outro. E você vai ter que lidar com o enfrentamento do outro, que é violento. Você vai ter que lidar com o enfrentamento do outro, que é grosseiro. Você vai ter que lidar com o enfrentamento do outro, que tem mais argumento que você, que tem a perspicácia maior que a sua, que é mais malicioso que você. Vai ter que enfrentar. Isso faz parte dessa dinâmica de aprendizado do viver. E esteja onde estiver, seja dentro da sua casa, seja no seu ambiente de trabalho, seja no barzinho da sexta-feira, você vai ter que enfrentar. Então, a preguiça, eu acho que é uma das coisas para a gente desanimar. A outra são a perda de foco, ou seja, outros interesses. Eu tenho dito, e eu estou falando, outro dia eu estava falando do meu filho. Eu estava dizendo que ele estava meio que lamentando assim, que ele não consegue algumas coisas na vida dele. Uma vida longa, tem 20 anos. E aí eu disse, mas o que você quer? Cada dia que você fala, olha, chegou na mesma semana e falou isso para mim. Eu vou fazer musculação. Beleza? Tá gordo. E eu ainda disse assim, não olha para mim não, porque eu tenho 41. Você tem 20. Então, proporcionalmente, você é mais do que eu. Aí, 2 dias depois, eu vou fazer Muay Thai. Porque diz que é bom. É bom mesmo, você vai fazer. Aí entrou na universidade, que era legal entrar na universidade. Status. Começou a postar foto assim, com óculos escuros, dizendo assim, futuro delegado. Nunca pegou um livro da estudante. Eu dou pau em 2 no primeiro semestre, esse semestre acho que foi tomando assim. Costura. É assim. Mas aí, quer namorar. Aí arrumou um namorado. Briga todo fim de semana, se não é a semana inteira. Aí eu não entendo. Na minha época, namorar, a gente joga. Veja. Hoje vou brigar. Eu não sei pra namorar mais não. E a briga do WhatsApp, tá?
Aí terminou. Terminou, mandou uma mensagem para mim: estou triste. Por quê? Terminei o namoro. Então, por que você terminou? Não, mas eu quero mostrar isso tudo. Aí um dia quer ser o delegado, no outro dia quer ser advogado, no outro dia quer ser corretor de imóveis. Não se sabe o que quer. E muitas vezes nós estamos nessa situação. Nós não sabemos qual é o nosso foco. O que eu quero na vida? O que eu quero na vida? É claro que as coisas não vão acontecer porque você cada hora corre para um lado. Os seus esforços se dispersam em várias coisas. E aí as coisas não vão acontecer. E aí é mais fácil dizer: é karma. É mais fácil dizer: é porque Deus não quis. Coitado de Deus. Deus não quer tanta coisa, né, pra gente, né? Porque eu vejo o povo jogando a culpa em Deus que ele não quer. Ele quer, meu filho. Ele já fez tanto de coisa que ele mobilizou de sua volta. Aí a gente vai jogando a culpa em Deus, nos espíritos e tudo mais. Mas é perda de foco. Isso faz a gente desanimar. Porque a gente começa a não ver resultado na vida da gente. E a gente começa então a desanimar, a achar que a gente não é capaz. Outro ponto, o medo. O medo faz a gente desanimar. E o que é o medo, gente? Medo é uma emoção natural e importante. Porque se a gente não tiver um pouco de medo, nós nos tornaremos irresponsáveis. Então o medo faz a gente ter prudência nas ações. Mas o medo que paralisa, ele está em excesso. Vira pânico, inclusive. E muitas vezes esse medo é o nosso olhar que se viciou em ver só os problemas. Eu olho para uma situação e só vejo o ruim da situação. Aí ela se torna um monstro. Eu tenho medo dela. E aí eu desisto. É mais fácil desistir do que ter que enfrentar o monstro. Não é outra. Outra é a zona de conforto, está muito perto da delícia. Mas a zona de conforto, do que separar, porque ela está ligado à nossa atitude que sempre foi assim, está tranquilo, não está me incomodando tanto, vou ficar assim. E se eu mudar e der errado? E se eu fizer diferente e não for tão assim? Então eu prefiro ficar na zona de conforto, mantendo o status quo das coisas, como está. Porque, gente, caminhos novos determinam mudanças, escolhas. E escolha é sempre angustiante. Como diz o professor Clóvis de Barros Filho, escolher é um ato angustiante. Porque escolher significa abrir mão de algo. E aí aquela velha história que eu já contei para vocês, que ele conta da mulher que queria, né? Ela tinha um mecatrônico como namorado, né? Já contei isso algumas vezes. E receberam uma proposta de um fim de semana estudantil na universidade. Só que ele não poderia ir nesse fim de semana, porque esse fim de semana ele tinha que fazer um bobozinho. E depois ela descobriu que não era muito estudantil no fim de semana. Era mais carnal. E ela recebeu diretamente um convite, diz o professor Clóvis, que era para uma cópula furtiva.
pessoa ainda se comprometeu, olha, não se preocupe porque eu não te procuro nunca mais. Só que ela disse que o cara era o cara mais lindo que ela viu na vida. Era um deus grego, segundo ela. E ela pensou, eu não vou perder esse deus grego. De jeito nenhum eu vou. Mas quando ela pensou, eu vou, a escolha apontou para o eu ir, ela pensou, mas o meu mecatrônico, gosto tanto dele, ele é bonitinho, legal. Não vou. Mas aí, ao mesmo tempo, na hora que ela decidiu não ir, ela pensou, mas quando um deus grego daquele vai me convidar de novo. Então, escolher é angustiante, sempre. E muitas vezes, querendo sair dessa angústia, a gente fica na zona de conforto. E até porque também escolher significa responsabilizar-se. Eu não posso dizer que é o outro, foi eu que escolhi. Só que, um detalhe, permanecer onde estamos também é escolha. Também é escolha. É a escolha de permanecer. E por fim, as nossas expectativas equivocadas nos fazem desanimar. A gente faz expectativas exacerbadas sobre as coisas. Vocês querem ver? Eu vou pegar umas coisas simples. A gente pensa assim, eu vou fazer esse curso, tá? Porque na hora que eu formar, eu vou ter um consultório. E aí lá no consultório eu vou fazer assim, só que assim, tem umas etapas a cumprir até lá. Aí durante o estudo ele desiste. Porque exige dele tempo, exige dele dedicação, exige dele esforço, exige dele estudo. Ué, mas cadê o sonho? Estabelecer expectativas ilusórias. E a gente estabelece expectativas ilusórias com as coisas, a gente estabelece expectativas ilusórias com os outros. Com os outros, então, é uma festa. Eu conheci Laura Martins. Laura Martins fala baixinho, tranquilo, educadinho, quando assim, perladinho, maquiada. É um espetáculo. Não vai conviver com a Laura. Eu já vi tomar uma pedalada, né? Tem desafios. Vai conviver comigo. Sei, sou bonito, inteligente, mas vai conviver comigo. Talvez não ganhe 3 gramas de sal. Não. Sou chato. Tem dia que eu não me aguento. Tem dia que eu olho para o lado e falo assim, nossa, eu não estou me aguentando, eu vou ficar calado, porque eu falando já estou ficando com raiva. Não sou chato, Nina? Aí, viu? Está me mentindo sozinho. Então, gente, a gente estabelece expectativas que são ilusórias. E isso pode nos desanimar quando a gente vê que a realidade é diferente da expectativa, e muito diferente da expectativa que eu criei. A gente faz expectativas que a vida é sem desafios, muitas vezes. Mas a vida é desafiadora a todo instante. E surgem desafios que a gente não imaginava. E uma das expectativas é achar que tudo que vai acontecer na vida da gente vai ser rápido e fácil. E não é assim. Se é rápido e fácil, eu truco na minha casa logo. Falo assim, isso tem problema, tem crime aí. Rápido e fácil para mim, tem crime. Ou loteria. Duas. Aliás, às vezes eu levanto a leve. Ó, fica de olho. Tem coisa errada nessa situação. Normalmente é os amigos dos filhos, né? Aí passa o tipo, fulano tá preso. Ah, é? Pegaram ele fazendo isso. Por isso.
Então, a gente ainda tem as influências espirituais, mas eu não vou tratar muito disso não, sabe por quê? Porque as influências espirituais utilizam os recursos que nós damos. Então eu não vou colocar isso como um elemento para dizer que a culpa é deles. Eles atuam, mas usam esses recursos que nós estamos oferecendo, essas facilidades de atuação. Bom, então para a gente finalizar, qual que é a proposta de Dona Everida Batista? Por que ela diz que o sucesso, e ela está falando do sucesso espiritual na sua acepção mais ampla, é preciso persistência? Porque nós vamos enfrentar tudo isso, todos esses desafios. Mas é preciso que a gente se apegue. Então agora vamos falar de algumas coisas. Se apegar a elementos que nos fortificam nessa caminhada. A primeira delas é nos apegar na relação com Deus. Nossa relação com Deus precisa ser uma relação diferente. Deus não é um serviçal, em primeiro lugar. Deus é o Senhor da vida, que no Espiritismo ainda nos traz como soberanamente justo e bom. Ele não permite que nada aconteça na sua vida se não for algo que seja útil, importante para você, numa visão como espírito. Então Deus não é meu empregado, Deus está aqui para atender minhas expectativas, mas acima de tudo, Deus é bom. Ele age por antecipação, inclusive com os dissabores, porque muitas vezes os dissabores são um despertamento. Os dissabores são para te desviar do caminho que você está indo. Joseph diz no livro Medicina da Alma sobre as curas. Ele diz assim: muitas vezes a cura do qual pensamos e trabalhamos é a cura do ser espiritual. Muitas vezes não nos convém que haja a cura física, porque elas têm funcionado como cercas, impedindo o ser de cair em maus maiores. Olha que doido. Então, de Marcão, que doido. Então, às vezes, o sabor, aí sim você acha que aí faltou Deus? Não, aí entrou Deus intensamente no sabor. Aí ele está dizendo: peraí, meu filho, vamos segurar a mão um pouquinho. No não, às vezes, que a gente recebe da vida, se prepare mais, dedique-se mais. Não é a hora ainda. Então, um dos elementos fundamentais é a nossa relação com Deus. Porque se eu tenho uma relação que Deus é meu empregado e está aqui para me servir, isso vai me causar muita dor. Muita dor. Não deixa de sonhar, gente. Sonhe, mas decida. A vida pede decisão. Esse é um dos elementos que nos auxilia nessa caminhada da persistência. Decidir o que realmente eu quero. Ai, mas aquilo é tão gostoso. É, mas agora já não dá mais. Já não é mais para esse momento. Ou, agora tem que dar um tempo. Porque tem uma outra prioridade. Tem algo que é essencial. Uma das coisas que Mário Sérgio Cortella fala num livro que trata sobre carreira, ele fala que nós trocamos as bolas do fundamental e do essencial. O fundamental é aquilo para nos levar ao essencial. Nós estamos trabalhando como se o fundamental fosse o fim.
A gente trabalha para que o trabalho nos proporcione algo essencial. Mas aí a gente vive para trabalhar. Então eu troquei as bolas. O que é essencial, o que é fundamental, passou a ser essencial. Então é preciso na vida que a gente aprenda a tomar decisões. Ah, Carlos, porque isso é uma das coisas que a gente mais ouve e às vezes eu penso. Porque eu estou falando disso aqui, gente, muita coisa eu estou falando de mim. Eu sou assim. Eu tenho dia que eu tenho um monte de vontade de desistir de um monte de coisas. E tem hora que a gente pensa nessa perspectiva. Ah, não. Vai dar trabalho. Mas se eu decidir isso, vou ter que largar aquilo. É assim. Esse é um dos aprendizados do viver aqui no planeta Terra. Em qualquer lugar do universo. Então, confie em Deus. Desenvolva confiança em você. Gente, volta a dizer o que eu falei lá no início. Você é o princípio inteligente do universo. Você é capaz. Deus deixou que você fosse um participante na criação de tudo e cuidar de tudo. Olha se isso é para pouco, isso é para muito, isso é para gente potente. Então, conheça que você pode. Às vezes você não pode igual ao outro, porque o outro é o outro. Você é você. Mas reconheça o que você pode. E aí, Evelina faz uma proposta para a gente se envolver com o bem. Se envolver com a causa do bem. Então ela diz: não seja mais conivente com o erro. Aí ela diz para a gente: não se conforma com o mal, é mal mesmo e pronto. Eu fiquei outro dia tão feliz com a situação e ao mesmo tempo envergonhado. Porque eu falei, gente, a gente fica querendo fazer coisas grandes. Eu estava indo para o trabalho e passo pela Silva Lobo, ali na região do Barroca. Aí eu estava achando interessante, porque eu estava olhando o canteiro central onde as pessoas caminham, aí estava lá, era terra, árvores, de repente, uma parte do canteiro, cheio de flores, todo florido. Olha que interessante. E aí no dia seguinte, eu cheguei e estava lá, duas pessoas que estavam caminhando, tirando do carro a terra, cuidando do canteiro, o outro pegando o regador e regando. Ora, eu posso fazer do meu cantinho um cantinho florido, por que não? Se é isso que eu posso, é isso que eu faço. Ninguém está pedindo para a gente ser Jesus Cristo, Mahatma Gandhi. Mas a gente pode começar a reconstruir muitas coisas dentro de nós, na realidade que a gente trabalha, na realidade que a gente vive em casa. É ali que a gente atua, com o nosso vizinho. Então não aceita, gente, o mal. Faz o bem, que você pode. Agora, você vai às vezes começar com coisas pequenininhas mesmo. Então dedique-se à causa do bem. Essa casa tem oportunidades. Estou terminando. Essa casa tem oportunidades. Outras casas têm oportunidades. Outros lugares têm oportunidades. Tem oportunidades que você não precisa estar vinculado à casa nenhuma. Mas há que se ter aí uma decisão de fazer. Coragem de manifestar-se. Se você não concorda com algo, porque acha que ele é ruim, é mal, manifeste-se. Ah, não. Nós entramos, infelizmente, numa época, para mim, Carlos, do politicamente correto. Você não pode falar nada que está errado. Tudo que você fala, você está indo contra alguém.
Não, gente. Com amor, com educação, você pode se posicionar para tudo. Esse é o aprendizado, né? Que é o que a gente às vezes está lutando. A gente não faz isso com educação. Mas você pode se posicionar para tudo. Então, esse caminhar é um caminhar que pede a gente essas atitudes. E essas atitudes juntas formam esse bolo que a gente chama de persistência. Quando a gente começar, inclusive, a ver esses resultados mais motivados para isso, a gente vai ficar. Então, lembrando aqui essa casa, que hoje estamos acolhendo, em que nós recebemos um passe, em que nós recebemos uma conversa fraterna, é a melhor casa do mundo? Não. Nunca foi. Acho que não vai ser. Tem as melhores pessoas do mundo aqui? Não. Inclusive eu. Mas, gente, isso aqui foi um sonho sonhado. Isso aqui foi um sonho sonhado 23 anos atrás. No plano físico. Porque no plano espiritual já foi sonhado muito antes. E começou com um barracão, e começou com um outro barracão lá embaixo, um outro aqui em cima, um pedaço na laje, na telha direto, e com a contribuição das pessoas, e pedindo, e fazendo evento, e auxiliando, e trabalhando. Hoje são 4 instituições. Eu não quero nem saber o que eu estou pensando também. Mas isso foi um sonho sonhado. Que se não houvesse determinação das pessoas aqui, não aconteceria. Hoje a gente chega com a casa pronta. Isso aqui é fruto de determinação. É fruto de persistência. Porque teve momento de choro, teve momento de falta de dinheiro, teve momento de briga, teve momento de separação de pessoas. E olha, nós estamos falando de uma casa espírita, que não é diferente da sua casa, do seu trabalho. Então, se faltar persistência, não constrói. Quer ser feliz? Quem quer? Eu quero. Quem quer? Tem gente que não quer não, né? Então, essa mesma mão que levanta e diz eu quero, é a mesma mão que precisa movimentar os recursos. Está na mão. E à medida que a causa que a gente se envolve é nobre, os recursos do universo se mobilizam para nos auxiliar. Você acha que não é verdade? Experimente. Obrigado.
e a noite de tratamento espiritual, que é essa reunião. Sejam bem-vindos e voltem sempre. Mais avisos. Marcos Leão. Com vocês, Marcos Leão. Todos esses pedreiros achando que vão receber alguma coisa.
traz aqueles balões palitos, sabe? Aqueles que só dá para encher uma maquininha. Ao pulmão do homem. Mas não dá para encher. Aí eu falei assim, vai e troca. Aí ele troca. Saiu me xingando, é claro, né? Falando da minha mãe, todo mundo, normal. Mas enquanto ele foi, eu resolvi o problema. Meu outro amigo, que gosta mais de mim que você, trouxe um negócio para eu encher os balões. Só que você liga na eletricidade, você está enchendo o balão ali, você termina lá, porque o negócio sai andando. Que graça é essa? Aí eu fui lá, aí eu falei, não enche mais. Aí depois de 5 horas eu chego com o balão. Então, ó, dentro da bolsa vai ter alguns livros. O Encontro das Vidas do Bob Primeiro, vai ter um livro de peças que eu gosto muito, vai ter um romance que é a primeira linha, vai ter um monte de outra coisa. São 6 livros, livros infantis, camiseta, tudo aqui dentro de vocês. Quem é que vai ganhar isso? Quem retirar os últimos carnês hoje e quem fizer os seus acertos ainda hoje também vão concorrer ao sorteio dessa bolsa, tá? Então, olha só, de 8 de novembro a 15 de dezembro, a Feira do Livro Espírita, 25 de desconto máximo que a gente tem, presentes, brindes que vocês vão poder escolher e a ajuda de vocês para a gente concretizar o trabalho da clínica holística, tá bom? Nós precisamos dela pronta, inclusive, para a gente fazer a água viva, e é em fevereiro agora. Então ela precisa estar totalmente organizada para que a gente possa entrar e fazer o medicamento que a maioria de vocês utiliza. Precisamos de vocês, não tem como a gente fazer isso sem a ajuda de vocês. Retire os seus carnês lá com o Francisco. Quem tiver carnê para aceitar, faça os seus acertos. No ato imediato dos acertos, vocês vão ganhar uma camiseta e uma bolsa, e ainda vão concorrer ao sorteio dessa bolsa cheia de livros, tá bom? Palmas para o meu caso. Então é isso. Quem vai fazer a prece final, por favor? Laurinha. Espero vocês na livraria, tá bom? Você vai ser como? Acho que pode. Não, faço isso. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós pedimos permissão à espiritualidade de poder esses trabalhos, para que nós possamos encerrar esses trabalhos no plano físico, neste salão. Lembrando que outros trabalhos continuam na sala de tratamento. Neste mês de novembro, em que a Casa de Edenildo faz aniversário, e que também comemoramos o aniversário de nossa mentora, Edenildo Batista, nós elevamos o nosso pensamento em prece, profundamente agradecidos à espiritualidade por ter confiado em nós para materializar aqui no plano físico este grande sonho de todos nós e da espiritualidade. É com muita alegria e com muita gratidão que nós celebramos mais este aniversário, rogando a espiritualidade que fortaleça, continue fortalecendo os nossos trabalhos.
a espiritualidade possa nos conduzir de forma segura aos nossos lares e que possamos ter uma semana muito abençoada.